bondoso Deus que estás nos céus, primeiramente, Senhor, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir, Senhor, que o nosso eu, neste dia de hoje, ele venha morrer. Porque o nosso maior inimigo, Jesus, não é fulano beltrano, mas é nós mesmos que trabalhamos contra a nossa mente, contra o nosso corpo. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos fazer pessoas mansas, humildes, pessoas que são totalmente dependentes de Ti, pessoas que vão aguardar em Ti a justiça e não fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Ó Pai querido, obrigado porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado a trilhar esse caminho do santuário. Pai querido, agora nós queremos te pedir uma bênção especial pelas pessoas que já chegaram aqui nessa sala. Queremos também te pedir, Senhor, pela que ainda as que estão acordando, que o teu Santo Espírito vá até o encontro dessas pessoas, que as acordem e as tragam, Senhor, para ouvir essa mensagem tão especial que o Senhor tem preparado para nós a cada manhã. Que o Senhor seja também com as pessoas que vão ouvir através do YouTube mais tarde, que o Senhor seja agora com o nosso mensageiro. Ó Pai querido, que o teu Santo Espírito unja a boca e os lábios do teu servo, que o Senhor escolheu para estar aqui, que ele possa falar imbuído pelo teu Santo Espírito e para que a sua boca, as suas palavras sejam simples, suaves e que elas possam chegar no nosso coração e na nossa mente como um bálsamo vindo do céu. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração. Continua conosco em nome de Jesus. Batiza-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te clamamos por essas bênçãos e pela tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Então nós vimos já a parte do altar, já vimos a parte da pia, e ontem nós vimos a entrada da porta do santo. Tá? Entrar no santo é deixar as coisas que nos atrapalham, é cuidar das vias da alma. Só que agora nós vamos manter isso santo, tá bem? E agora precisamos entender cada um desses móveis. E é por isso que nós vamos falar sobre 2 hoje. Porque esses móveis, eles estão um de frente do outro. Ou seja, eles não podem estar separados. Esses móveis precisam estar interligados e juntos. E é por isso que vamos estudar os 2 juntos hoje. Tá bem? Amanhã nós veremos o que o incensário quer nos dizer. Tá bom? Bom, Isaías 35:8 é um dos textos muito bonitos. Diz ali: haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Até mesmo os loucos que passar por esse santo não errarão. Olha que texto maravilhoso. Nós também vimos, irmãos, que é incrível entendermos que perdão pela fé temos a nossa parte a fazer, mas também temos a parte de Deus. E a nossa parte é arrependimento, confissão e aceitar o perdão. Ou seja, obter a paz por esse perdão. Muitas vezes aceitamos o perdão, achamos, mas continuamos aflitos e querendo saber se foi aceito ou não. Não podemos ficar nessa parte. A justificação é aceitar, é ter paz. Parte de Deus foi o sacrifício de Jesus e o perdão pelos méritos de Cristo. E também vimos ontem o primeiro passo da santificação, ou melhor, da transformação pela contemplação, tá? Que é deixar de ver, ouvir, comer tudo que é inspirado por Satanás, ok? E agora vamos ver mais 2 desses 4 passos. Só para resumir até o que nós vimos ontem, tem 2 textos importantes. Um em lar adventista: devem fechar os olhos para não verem nem aprenderem o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal, e não obtenham o conhecimento, que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. Ou seja, devemos fechar os nossos olhos e nossos ouvidos para coisas do inimigo. Conselho sobre mordomia. Essa obra exige sacrifício. A abnegação e a cruz acompanham-nos por todo o caminho da vida. Lembra que vida é a porta do Santíssimo. Se alguém quiser vir após mim, disse Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Os que retêm os tesouros deste mundo são obrigados a trabalhar e se sacrificar. Deveríamos, os que buscam uma recompensa eterna, pensar que não precisam fazer sacrifícios? E esse texto é muito pertinente para nós, tá? O Lar Adventista 404. É muito pertinente para nós esse texto, irmãos, porque eu vejo pessoas, por exemplo, virar noites em faculdades para conseguir um bom diploma, um dinheiro, para conseguir um bom serviço. Eu vejo pessoas trabalhando às vezes 12 horas, 16 horas por dia, e para conseguir uma casa ou um carro. E vocês acham que o céu vocês iam entrar de qualquer maneira? Que não ia ter nada, não precisa fazer nada, não precisa sacrificar nada para entrar no céu? Se eu preciso sacrificar para as coisas terrenas, é isso que o texto quer querer dizer. Imagine para entrar nas coisas celestiais. E aqui é muito importante que eu resumo todo esse texto do Conselho sobre Mordomia em um ponto. Ah, irmãos, eu acho que eu esqueci de abrir para vocês aí, desculpe. Por isso que vocês estão perguntando. Bom, pessoal, probleminhas aqui. Vamos lá. Só para voltar aqui, tá bom? Só para vocês verem os textos. Isaías 35:8, que eu falei sobre o caminho, um texto maravilhoso. O resumo que nós vimos, tá? O Lar Adventista, 404, e Mordomia, página 27, tá bom? Esse texto do Mordomia, eu costumo resolver eles, irmãos, com uma frase. Não há céu sem abnegação. Não existe essa possibilidade, tá? Sem nós sacrificarmos, sem nos abnegarmos, não conseguiremos entrar no céu, tá bem? É isso que o texto está basicamente nos mostrando. Bom, aqui nós vemos o seguinte. Nós vimos que precisamos acreditar em Jesus, no sacrifício dele por nós. Nós vimos na pia que além do batismo, além do lava-pés, a pia também é confirmar, é acreditar na palavra de Deus, tá? A água da pia é isso. Só que nós temos um outro, e nós vimos que a entrada do santo é eliminar as coisas do mundo e adentrarmos nas coisas celestiais. Agora temos alguns textos, e eu poderia passar no mínimo 1 hora mostrando textos de Deus mandando nós estarmos no santo. Então, o primeiro deles, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Levíticos 27, portanto, santifiquei-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E esse santo, irmão, não é santo de separado só. Aqui está claramente dizendo para nos santificar. Sede santos, santifica. Ou seja, Deus quer que nós estejamos no santo. 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também. Santos em toda a vossa maneira de viver. Quer texto mais claro do que esse? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é alguma maneira, é toda a maneira de viver. E é por isso que o santuário nos dá essa visão. E vocês estão vendo o número 6 e o 7 da foto que vocês estão vendo aí, mostra que o candelabro e a pia estão um de frente do outro. Tá bem? Como eles estão de frente para o outro, é por isso que vamos estudar os dois juntos. Vamos avançar. Jesus diz que eu sou a verdade. Lembra, a porta do lugar santo é a porta da verdade. E Jesus está dizendo que ele é essa porta. Como eu disse para vocês, tudo no santuário tem ligação com Cristo. Tá bem? Ele é todas as portas, ele tem pontos nos móveis que nós precisamos seguir. E vamos ver o que Jesus quer que nós façamos com a mesa dos pães. Vamos lá. Mesa dos pães. Jesus disse que eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Jesus também falou, irmãos, em Lucas 4, nem só está escrito, aonde que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bem?
e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar de entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3 foi justamente o que Jesus usou contra Lúcifer, contra Satanás, no deserto da tentação. E como o pessoal fala que o Velho Testamento não vale nada? Jesus usou ele para ir contra as tentações de Satanás. Ok? E nós precisamos da mesma coisa. Examinai as escrituras. Já falamos sobre isso no primeiro tema. O próprio irmão Marcelo falou sobre isso em 2, 3 dias antes de iniciarmos o primeiro. Porque julgais ter nelas a vida eterna. E a vida eterna está no Santíssimo. Examinai as escrituras. E esse examinar, irmãos, já estudamos sobre isso. É se aprofundar na palavra. Não é simplesmente uma leitura. É se aprofundar. Então, Jesus diz que Ele é o pão. Ele, e com o pão da vida, que é Jesus, não teremos fome. Para nós, a Bíblia é esse pão. É algo que nós não podemos de jeito nenhum. Podemos ficar sem comer, mas não podemos ficar sem a palavra de Deus. Mesmo no dia que jejuamos, estamos na palavra. Não comemos, mas estamos na palavra. Não temos como ficar de jejum da palavra de Deus. Candelabro. O que o candelabro é para Jesus e o que o candelabro é para nós? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Ou seja, Jesus no santuário é a luz. Vamos ver o que o candelabro é para nós. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas... O que, irmãos? O que o pessoal tem que ver? As boas obras. E glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Quando fazemos obras boas, irmãos, não é para nós sairmos aí, olha, eu preguei demais, eu cantei muito, eu sei lá o quê, eu tenho 50 faculdades. Irmãos, qualquer boa obra, os méritos têm que ser do Pai. Não é mérito nenhum nosso. Não podemos fazer boas obras sem que Deus age em nós. Então, Jesus é a luz e nós somos a luz que precisamos resplandecer diante dos homens. Jesus nos transmite luz através da palavra. Olha aqui para vocês entenderem. Os dois móveis estão um de frente para o outro. Ou seja, na mesa, nós absorvemos luz. No candelabro, nós expelimos ela. É simples assim. Absorção na mesa. Expelir essa luz no candelabro. É por isso que os móveis não podem andar separados. O sacerdote tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. O que isso também quer dizer? Que o azeite está no candelabro, porque o azeite é usado para manter a chama acesa. E esse azeite também era para ungir Salomão, ou seja, o azeite, na Bíblia, nós sabemos bem que é o Espírito Santo. E nós necessitamos do Espírito Santo para falar com as outras pessoas, para nos ensinar a dizer as coisas que deveríamos dizer para cada uma delas. Então, se o Roberto chega aqui, sem oração, sem o Espírito Santo, ele vai falar um monte de abobrinha, não vai resolver nada. Mas com o Espírito Santo, vidas mudam. E não é pelo Roberto, é porque o Deus está falando. Então, a sincronia entre os dois é incrível. Não há como tirar o candelabro e a mesa dos pães. Os dois sempre estarão unidos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O Espírito do Senhor ungiu, ou seja, o azeite é o Espírito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Então, irmãos, precisamos estar com esse Espírito. Precisamos ser ungidos
pelo Espírito do Senhor, porque senão não vamos concluir a obra de evangelismo. E talvez é por isso que essa obra parece que nunca avança. Parece que sempre a gente fica, como será que vai acontecer? Porque, irmãos, quando a chuva serôdia cair, esse mundo todo receberá o alto clamor. Porque o Espírito Santo é um Deus do impossível também. Ele é Deus, ele é do impossível. E ele fará esse impossível. Precisamos estar simplesmente sendo instrumentos. Precisamos nos colocar, Senhor, faça o impossível. Leve essa mensagem aonde o Senhor desejar. E pode ter certeza que ele fará. Bom, até o momento, então, vimos que Jesus, no santuário, é o pão e é a luz. Eu e você, no santuário, precisamos do pão e precisamos resplandecer essa luz. Esse é o propósito dos dois móveis que estamos vendo até o momento. A verdadeira santificação, vamos relembrar aqui, é obra diária, contínua por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando a santidade de coração e da vida. Lógico, esse texto eu mostrei para vocês, está em Mensagens Escolhidas 1, tá bem? Não é filhos e filhas de Deus. Aqui está correto já. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. E isso só é possível com a Bíblia e com testemunho. Tá bem? Não temos como obter isso sem o estudo profundo da palavra. Não é estudo, não é leitura da palavra. Mesa dos pães não é leitura da Bíblia. É estudo da Bíblia. Examinai as Escrituras. Tá bem? O candelabro não se deve poupar nenhum esforço para estabelecer o devido hábito de estudo. Se a mente vagueia, trazei-a de volta. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos elaborados e estimulantes contos de ficção, tendes então uma batalha a travar contra vós mesmo, a fim de vencer esses hábitos falsificados. Acima de tudo, tomai tempo para ler a Bíblia, os livros dos livros. O estudo diário das Escrituras tem influência santificadora, enobrecedora sobre o espírito. Ligai o volume sagrado ao vosso coração. Ele se vos mostrará amigo e guia na perplexidade. A Bíblia tem o mais sagrado direito à nossa reverência e atenção. Não nos devemos satisfazer com um conhecimento superficial. Antes devemos procurar aprender a verdade, significação das palavras da verdade, beber a largos sorvos do espírito das sagradas Escrituras. Não podemos de maneira alguma ficar só com superficial, porque senão não estaremos cumprindo a mesa dos pães. Senão nós vamos falar o quê? Que testemunho nós vamos dar sobre a palavra de Deus se nós não nos aprofundamos, se nós não queremos aprender, se nós simplesmente ficamos, olha, a história de Davi mostrando que o Deus é do impossível. Ele matou o gigante com uma funda. E era impossível isso aos olhos dos homens, mas Deus fez isso. Só que tem muitas lições a mais ali na história de Davi. Muitas coisas importantes que nós precisamos estar meticulosamente aprendendo, lendo, estudando, para colocarmos em prática em nossa vida. Só que a gente fica com superficial. E isso pode nos levar a não ficarmos no santo, a voltarmos para o pátio novamente. Todos os que estudam a palavra são representados como comendo a palavra e se alimentando de Cristo. Assim como as necessidades do corpo devem ser supridas diariamente, deve a palavra de Deus ser diariamente estudada, comida, digerida e praticada. Isto mantém a nutrição, a fim de que a alma seja conservada com saúde. A negligência da palavra significa inanimação para a alma. Irmãos, inanimação é algo sem vida. É a morte espiritual. Se eu e você estivermos inanimados, é porque estamos mortos espiritualmente. E voltamos à nossa pregação, à nossa mensagem lá do Levanta-te. Onde podemos estar vivos e mortos. Porque se estamos vivos espiritualmente, não veremos a Deus.
E para não deixar isso acontecer, o estudo diário da palavra é necessário, ok? É necessário, vamos dizer assim, é necessário, não pode ficar sem. Santifica-os na verdade. O que é a verdade? Santifica-os na verdade, ou seja, a porta do santo é verdade. A tua palavra é a verdade, está lá. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, para que eu e você estudemos a palavra. O melhor horário é amanhã. Mas se você não pode em outro momento, não pode de manhã, faça em qualquer momento. Mas os melhores momentos são de manhã, porque nossa cabeça está acabando de acordar, está livre, limpa, não vai ter problema, você não vai ficar pensando em coisas. E é muito bom você se aproximar de Deus nas madrugadas, como fazemos aqui na sala. Tá bem? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Porque Deus deu um ponto ali. 6 dias, pegue a porção do dia. 5 dias, no caso, né? 5 dias, pegue a porção do dia. No sexto, vocês peguem dobrada, porque no sétimo não vai cair. Então Deus falou, estou mandando pão do céu aí, vocês vão colher esse pão, e eu quero ver se vocês estão estão andando na minha lei. Ou seja, agora nós temos a Bíblia. E Deus está querendo saber se estamos fazendo bom uso dela, para saber se estamos ou não andando na lei de Deus. É a mesma coisa. Êxodo 16, verso 4. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque é vindo o calor, se derretia. E é por isso que nós temos o princípio de que a parte da manhã é o melhor horário para estudar a palavra de Deus. Porque depois, irmãos, durante o dia, muitos problemas acontecem, muitas coisas vão começar a entrar na nossa cabeça, vamos começar a pensar em muitas coisas, e aí pode se perder o foco de aprender de fato o estudo da palavra. Deuteronômio 17 nos mostra alguns pontos importantes, 5 passos, tá bom? Vamos ver esses 5 passos. E nesses 5 passos, nós precisamos andar focado. Não é esquerda, não é direita. Deus quer que nós vamos em frente. Vamos lá. Escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Tá bem? Todos os dias da sua vida. Deus não está pedindo ali para que leia só um dia. É todos. Tá? Para quê? Para quê? Para que esses 5? Para que isso aí? Ó. Primeiro, aprender a temer o Senhor teu Deus. Segundo, guardar todas as palavras desta lei e os estatutos. Terceiro, fim de os cumprir. Obviamente, né? Nós precisamos ler todos os dias e cumprir o que nós estamos lendo. Para que cumprir isso? Para que o coração não se exalte sobre os seus irmãos. Não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguindo em frente. Estão vendo? Que texto maravilhoso de Deuteronômio 17. Precisamos ler a palavra todos os dias para aprender a amar e a temer o Senhor, guardar os mandamentos, a fim de cumprir 2 coisas importantes: não se exaltar contra o próximo e não se apartar dos mandamentos de Deus. É incrível como a Bíblia nos ensina. Deuteronômio 17. O Pentateuco é 5 livros muito maravilhosos para aprender. Muito. Tá? Eu recomendo vocês a fazerem como eu fiz há 2 anos atrás, o verso a verso do Pentateuco. Eu continuo fazendo esse verso a verso, tá? Depois da sala eu entro no meu estudo diário. E o verso a verso do Pentateuco é incrível para nós entendermos muitas falhas que cometemos. E eu recomendo vocês fazerem esse verso a verso com o exemplar 1 do
comentário bíblico adventista, tá? Eu uso o comentário bíblico e, logicamente, o espírito de profecia. Como a vida física se mantém pela comida, assim a espiritual é mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber por si própria. É muito bonito, é maravilhoso, é gostoso ouvir o Roberto aqui falando em nome de Deus, ou a dona Heloísa falando em nome de Deus, ou o Marcelo falando em nome de Deus, ou seja lá quem for vir na sala falando em nome de Deus. É maravilhoso, nós aprendemos muito, mas aqui está o texto que nós não podemos ficar só com isso. Precisamos, por si próprios, manter a nossa vida espiritual viva. Não podemos depositar na mão do Roberto, na mão de seja lá quem for, do pastor, a nossa vida. Tá? Vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Não a haveremos de obter simplesmente por meio de outra pessoa. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Vou dar um exemplo rápido aqui. Deixa eu ver se estamos com tempo. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho um irmão aqui em Bueno Brandão que, sim, ele tem muitos problemas teológicos, tá? Mas ele estudou a Bíblia sozinho em casa. E ele chegou na igreja adventista. Porque ele passou por todas as igrejas. E todas tinham problema. Todos tinham problema. Que ele, não, isso não pode ser. Aí ele ia para outra, ouvia uma coisa, não, isso também não tá com o que eu acabei de ler. Ia para outra, bateu na Adventista do sétimo dia e ficou. Ele tem um problema só com Ellen White. O problema dele é Ellen White. Ele não, de jeito nenhum, ele quer entender. Para ele é só Bíblia, tá? Então, por esse motivo de ele não deixar Deus falar com ele através de outra inspiração, ele tem alguns erros teológicos. Tá? E, por exemplo, ele não acredita que o Espírito Santo é Deus. Tá? Mas ele conseguiu boa parte, irmãos, sozinho. E se ele ler esse texto, ele vai falar, olha, não é que ela está falando verdade? Porque ele pediu, ele se humilhou e o Espírito Santo fez. Então, irmão, não deixe de estudar a palavra por si. Tá? Não existe só vídeo, só culto. Não, precisamos do nosso devocional diário. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. É o que eu falei para vocês, verso a verso. Convém demorar-se, não é algo rápido, sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me. Isso está no desejado de todas as nações. Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse convém demorar-se. Eu vou falar aqui para vocês, tem um canal chamado GYC. São um congresso jovem, tá? Que também acredita, assim como nós, na verdade presente, tá bom? E esse congresso, o GIC, ele é patrocinado pela igreja, e ele veio dos Estados Unidos. Tá? O primeiro GIC nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em 2015, o nosso foi em 2019, ou em 2020, logo um pouquinho antes da pandemia. Foi em janeiro o primeiro congresso, e nesse primeiro congresso tem um pastor chamado Sebastian. Ele ensina em 5 passos, 5 pregações, como estudar a Bíblia. Tá? Então você coloca GIC Sebastian. Vai ter 5 pregações dele e tem 3 sobre Elias, que é sensacional. Tá? Me deu uma levantada gigantesca essas 3 pregações sobre Elias. O Sebastian me ajudou muito a querer fazer o verso a verso. Tá? Então, foi incrível ver essas pregações. Então, GYC Sebastian, tá bom? Primeiro GIC. Vocês vão ver como estudar a palavra de Deus da forma correta. Ele vai mostrar todos os textos bíblicos, vai te ensinar a fazer isso. E ele, por exemplo, disse uma coisa que eu fiquei
encucado, porque ele falou que estuda o primeiro capítulo de Gênesis por 16 anos. 16 anos estudando o capítulo de Gênesis. E eu falei, rapaz, mas como que pode isso? Não tem muita coisa ali em Gênesis 1. Não, irmã, eu não estava não. Eu vou nesse próximo agora. Vai ter um GIC, para quem quiser ir, lá em Araçoiaba da Serra, aqui em São Paulo, em abril, tá? De 6 a 9 de abril. E o que acontece? Eu peguei e falei, não é possível. Eu leio tão rápido esse Gênesis 1 aí que não tem muita coisa ali para, não. Deus falou, aconteceu, Deus falou, aconteceu, Deus falou, aconteceu. Aí ele pegou e falou, eu vou mostrar uma coisa para vocês. E ele começou a contar a experiência dele. Eu tinha problema com o tempo. Eu era um rapaz que fazia tudo rápido, eu queria fazer tudo num dia, eu queria fazer todas as coisas, e eu não conseguia, se eu não fizesse alguma coisa eu me frustrava, e não sei o que, e bababá. E aí eu fui para Gênesis 1. E aí comecei Gênesis 1. E aí Gênesis 2. E aí Gênesis 3. E aí ele estudou todo o livro de Gênesis. Com a perspectiva de resolver um problema dele. Aí ele começou a ver que Deus... Aí ele começou a fazer pergunta para o texto, porque para a gente aprender a Bíblia, a gente precisa perguntar para ela e deixar ela responder. Aí ele perguntou para a Bíblia, mas Deus não podia fazer todas essas coisas num dia só? Por que ele só fez a luz? Sendo que ele falou, ele falou, ele podia falar tudo. Olha o tanto de palavras que eu e você falamos aqui num dia. Deus também podia falar tudo de um dia só e resolver tudo. Aí ele começou a perceber, Deus podia fazer todas as coisas. A Bíblia diz isso, que Deus pode fazer o impossível, então ele podia fazer tudo num dia. Por que então que ele não fez? Aí ele começou se Deus que é Deus pode fazer tudo num dia, por que eu, humano, falho? Quero fazer tudo no dia. E aí ele começou a se perguntar e começou a trabalhar o tempo usando Gênesis 1. E ele resolveu as questões dele de tempo. E aí ele pegou e foi lendo o texto, estudando o texto. Aí ele chegou à conclusão assim, eu sou o humano. Ele viu que Deus é um Deus que planeja as coisas. Ele planejou fazer a luz, ele fez a luz e acabou. Mesmo que ele possa fazer 500 outras coisas, ele fez só a luz. E ele viu que faltava planejamento nele. Ele não tinha planejamento. E aí ele saía fazendo tudo. E aí ele viu outra lição, que Deus viu que era bom. Ou seja, Deus faz algo e ele se deleita no que ele fez. Ele fica observando, vendo aquilo. Nós não. A gente faz alguma coisa, já fez, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. A gente se sobrecarrega de um monte de coisas. E não conseguimos mergulhar na Bíblia. E aí ele foi, olha o tanto de lição que eu falei para vocês aqui. Só 3 lições em 1 minuto. Do que ele tirou. Lógico, ele tirou várias outras. Então, todos os anos, ele, por exemplo, estuda o Gênesis com um problema de defeito dele. E ele está 16 anos estudando Gênesis de várias formas. Eu recomendo vocês a verem o J.C. Sebastian, Como Estudar as Escrituras Sagradas. Vamos avançar. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, torna-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Opa! Nós estamos no santo para moldar caráter. Olha aí, ó. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Ao alimentarem-se da sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência da sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio e o coração adquire a semelhança divina. É isto que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é comer o pão
que desce do céu. Maravilhoso. E quando o seu Santo Espírito entrar em vosso coração para inculcar a verdade em vossa alma, não a deixareis sair com facilidade. Tendes obtido tal experiência em examinar as Escrituras, que todo ponto é estabelecido. E é importante que examines as Escrituras continuamente. Deveis abastecer a mente com a palavra de Deus. 2 Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja... Vocês já leram o texto inteiro, irmão? A gente só fica com a primeira parte do texto, não lemos o texto todo. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir e instruir. Para quê? Para quê, Roberto? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E é a Bíblia falando, não é o Roberto. Bom, meus queridos irmãos, nós precisamos de 2 pontos cruciais aqui. Tem algum mic aberto. Valmir. Finalizando aqui, nós temos 3 pontos, então, que já vimos até agora. Primeiro, ontem, deixar de ver ou ouvir tudo o que é inspirado por Satanás. Segundo ponto, estudar profundamente a Bíblia. Terceiro ponto, transmitir aos outros o que aprendemos na Bíblia, ou seja, o Evangelho. O alimento multiplicava-se nas mãos, e as mãos dos discípulos estendendo-se para Cristo. O próprio pão da vida nunca ficavam vazias. Vocês achavam que aquela maravilha de Jesus transformar 5 pães em 12 barris cheios que não acabava, 12 cestos, era só para dizer que Jesus fez um milagre? Olha o simbolismo que tem isso aí. O alimento multiplicava-se nas mãos, e as mãos dos discípulos estendendo-se para Cristo, o próprio pão da vida, nunca ficavam vazias. Jesus diz que ele é o pão, e quem come do pão dele nunca terá fome. E agora vocês veem que ele mesmo, o próprio pão, partilhava pão e não acabava pão. O diminuto suprimento foi suficiente para todos. Os discípulos foram um meio de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para os discípulos de hoje em dia. Somos a mesma coisa. A diferença é que agora o pão é a Bíblia. E nós precisamos pegar a Bíblia das mãos de Jesus e transmitir para o outro. Cristo nos usa como meio de comunicação. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Dele devem os discípulos receber a provisão. Eu volto no finalzinho nas considerações, tá, irmã? Os discípulos receber a provisão. Os mais inteligentes, os mais bem dotados espiritualmente, só podem comunicar à medida que recebem, tá? Então é isso que eu falo para os irmãos. Gente, o rapaz pode ter 5 faculdades. Desmond Ford tinha 5 faculdades. E ele desconstruiu o santuário. Então, não é a escolaridade que vai te ensinar a palavra de Deus. Esse irmão mesmo, que eu falei para vocês aqui de Bueno Brandão, não foi para a escola. E ele conseguiu compreender boa parte da Bíblia com o Espírito Santo. Conheço um irmão que nós temos um grupo do GIC no WhatsApp. E depois a gente fez aquela série Conflito, e eu fiz um grupo, eu e um amigo meu, o Jabs, fizemos um grupo para estudar a série Conflito. E nesse grupo a gente estudava e o pessoal comentava o que achou. Entrou um irmão lá. O irmão não sabia ler. Sabe como ele aprendeu a ler? Na Bíblia. Uma professora se dispôs a ligar para ele todos os dias e estava ensinando ele, na Bíblia, a ler. E o irmão até hoje está batizado na Igreja Adventista. Então, irmãos, se deixe ser dominada pelo Espírito Santo de Deus, pois nós só vamos comunicar aquilo que ele nos transmite. Então, o Rodrigo Silva, por exemplo,
como o nosso irmão fala bastante, o Rodrigo Silva é estudado, tem 500 faculdades, mas eu tenho certeza que ele tem muitas coisas a aprender, inclusive aqui dentro dessa sala. Então, irmãos, não é isso que vai de fato dizer eu posso chegar a esse patamar ou não. Não é. Mas sim a minha vontade de aprender da palavra e transmitir ela. Pois uma coisa é clara, quando nós transmitimos a palavra, também aprendemos. Eu estou aprendendo mais do que vocês aqui. Porque é a mesma coisa que acontece quando nós damos estudo bíblico. Eu já dei vários estudos bíblicos do mesmo estudo no mesmo dia. E aprendia, porque o Espírito Santo faz isso. Então, não é porque o Roberto está ali, então, olha, o Roberto sabe tudo. Não, negativo. Inclusive, nessa mensagem, estou aprendendo e estou transmitindo para vocês. Tem coisas aqui que nós falamos que eu não redigi. Eu nem pensei em falar sobre GC. Veio na hora falar sobre isso para vocês. Então, a gente tem aqui um cronograminha, que eu costumo dar uma olhadinha para ver se não está faltando nada, porque às vezes a gente nossa cabeça é falha, mas eu quase não olhei para ele hoje, porque o Espírito Santo vai falando, e eu vejo os textos e ele vai mostrando. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo, e só podemos receber à medida que comunicamos aos outros. A proporção que continuamos a dar, continuamos a receber. E quando mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo, crendo, confiando, recebendo e transmitindo. É incrível. Esse texto é muito importante. Esse texto é muito importante porque pessoas estão deixando de crer e confiar nas coisas que Deus nos disse, porque não estão indo na fonte, estão indo no que os outros falam. E ir no que os outros falam pode dar errado. Bom, irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje. Nós tínhamos que entender que mesa dos pães e candelabro são uma unção, uma união. É muito importante nós estarmos mergulhados na Bíblia para absorvermos luz e andarmos no candelabro para transmitir essa luz para as outras pessoas. Precisamos da verdade em todos os pontos e temos de buscá-la como a tesouros escondidos. Igualarias de fábula nos são apresentadas em todos os lados, e os homens proferem crer no erro e crer na verdade, porque a aceitação dessa última envolve uma cruz. O próprio eu precisa ser o quê? O próprio eu precisa ser o quê? Negado e crucificado. Isso é de suma importância para avançarmos. Aqueles que dizem estar santificados ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabem o que é a verdadeira santificação. Irmãos, e esse texto é muito duro, porque eu passei por muito tempo com ele. Eu não tinha gosto nenhum pela Bíblia. Zero gosto. Eu lia outras coisas, eu ficava na frente da televisão ouvindo, mas eu não gostava de ler. Era um dos problemas. Detestava ler. Mas, depois de ver esse texto, depois de ver outras coisas, depois de mergulhar no espírito de profecia, na Bíblia, fazer aquela série Conflito, mudou meu gosto. E hoje eu gosto muito de ler. Então, Deus faz as coisas. Deus muda a nossa vida. Precisamos simplesmente autorizar. E esse texto que eu mostrei para vocês agora é a ponte para amanhã. Tá? A ponte para amanhã. Por que a ponte para amanhã? Hoje nós vimos que precisamos estudar a Bíblia e transmitir a luz, a Bíblia, para as outras pessoas. Só que aqui o texto está dizendo, não tem desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em quê? Em oração. E amanhã nós vamos falar sobre oração. Amanhã nós vamos mostrar para vocês como devemos orar, por que devemos orar, por que o altar de incenso é um móvel, como eu disse para vocês, que tem uma sintonia com a Arca da Aliança. Tudo isso nós vamos ver amanhã. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse tema. Examinem as Escrituras.
mas não fiquem só com isso para vocês. Precisamos transmitir essas boas novas às outras pessoas. Deus os abençoe e tenha um ótimo dia. Louvado seja Deus por mais essa mensagem. Como é bom sentar aqui no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Quando nós aqui sentamos, não saímos de forma alguma vazios, porque Jesus Cristo é Ele que é o nosso professor. Nós agora vamos encerrar esse momento com 2 orações. Eu gostaria de convidar aqui um voluntário Sim. para que levante a sua mãozinha. Pode ser 2. Pode ser 2? Pode. Pode, né? 2 Pode, pessoas que gostariam de orar. Miriam Natália, eu gostaria de convidar você e a Leia para poder orar. Amém. Pode ser? Amém. Pode ser. Eu estou muito rouca, porque eu tive um refluxo agora, que passei um aperto, mas acho que dá para ouvir. Tá dando para entender? Tá dando, irmã. Tá sim. Tá sim. Querido Deus. Então, nós vamos dar início, né, aqui com as 2 orações. Nós primeiros vamos ter, então, a Leia, depois nós vamos ter a Miriam e, por último, o Roberto, tá bom? Então, nós vamos ter 3 orações e vamos ter uma oração cantada com a Rutinha. Pode começar, Leia, pode abrir seu microfone. Pai de amor, queremos exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, e a ti rendemos, Senhor, honra e graça por pertencermos a ti, Senhor. Que privilégio maravilhoso que o Senhor nos dá. É a tua palavra, Senhor, que rege as nossas vidas. É ela que nos transforma, é ela que nos edifica, é ela que nos faz ver a vida, Senhor, de uma forma tão especial, porque é um presente que o Senhor nos deu. A tua palavra nos vivifica, Pai. E nós clamamos a ti no nome poderoso de Jesus, Pai, para que a tua palavra seja, Senhor, o centro da nossa vida, para que nós possamos vencer, Senhor, tudo aquilo que desagrada aos teus olhos, que possamos te amar de todo o nosso coração, pois tu és digno, Senhor, de receber tudo, Senhor, que há dentro de nós, porque tudo dentro de nós, aquilo que o Senhor faz, e não aquilo que é nosso, porque de nós mesmos nós não temos nada a te oferecer, Pai. Mas é a tua palavra, Pai, que nos transforma, que nos transborda de alegria, porque o Senhor faz, Senhor, a diferença na nossa vida. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Eu quero te bendizer, Senhor, por esse grupo que a cada dia acrescenta, Senhor, na minha vida e com certeza na vida de cada irmão aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, seja sempre, Pai, o nosso guia, a nossa direção, a nossa vontade, que possamos morrer todos os dias, Pai, para as nossas vontades, mas que vivamos, Senhor, para te engrandecer, para te bendizer, Senhor. Nenhum sacrifício é grande, Pai, porque o Senhor já deu tudo por nós. Que a tua palavra, Senhor, seja o nosso pão diário, que seja, Senhor, o nosso levantar, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso dormir, os nossos planos, Pai. A tua palavra nos rege para caminhos tão perfeitos. O Senhor deixa todo o exemplo para que nós te sigamos, porque o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqui cada família representada em particular. Aqueles, Senhor, que amam a tua palavra, que possam ainda amar mais e mais e mais, Pai, e que nós possamos ver, Senhor, a tua palavra sendo a cada dia fortalecida, enriquecida, Pai, não só na nossa vida, mas também nos nossos entes queridos, nos nossos vizinhos, nas nossas cidades, Pai, e que nós possamos compartilhá-la com sabedoria, com unção, com mansidão, Pai, porque o Senhor deixou tudo para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse grupo, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em concordância com a oração da minha irmã, nós te agradecemos por mais um dia que começa.
por mais uma nova chance de recomeçar. Como recomeçamos bem todas as manhãs, todas as madrugadas aqui juntos, reunidos na tua doce e santa presença, Pai. Quanta luz estamos recebendo de ti, ó Espírito Santo. Quanto tempo vivemos na escuridão, pensando que na nossa própria força estávamos fazendo alguma coisa. Mas como nós temos recebido do Senhor as orientações, a luz que vem aberto o nosso entendimento, Senhor. Vem aberto nosso entendimento todos os dias, Pai. Por favor, Deus, nós continuamos na tua presença te pedindo sede da tua palavra, sede de te conhecer cada dia mais, sede de queremos estar na tua santa presença, Pai. Porque é só assim que nós podemos entender que nós somos fortificados, que nós somos sustentados, Pai. Nós somos direcionados por ti em todo o nosso caminhar. Coloca esse dia que para nós é desconhecido, mas o Senhor já tem tudo, já sabe de tudo que vai acontecer. Que o Senhor, eu coloco aqui cada família, cada vida representada, cada família representada por essas vidas aqui, os meus queridos irmãos. O Senhor venha nos falar durante todo esse dia, através da sua palavra, Deus. Que a sua palavra é luz, a sua palavra é a direção de todas as coisas, é a nossa bússola, é a direção de toda a vida nossa, Pai. Te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu agora. Tomei uma água e deitei, e teve esse refluxo tão violento que eu tive que subir, colocar minha barriga na cadeira, porque eu fiquei totalmente sem ar. Obrigado pelo livramento, Senhor. E isso me faz ainda compreender mais o quanto que nós somos desatentos, né? Que nós precisamos da sua direção para tudo, até não tomar uma água e não querer deitar rápido ou fazer alguma coisa que venha nos prejudicar, como eu tive agora. Muito obrigado, Senhor, por esse livramento, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa sala, muito obrigado pelo irmão Roberto, por todos os irmãos aqui, que também nas considerações nos ensinam tanto. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelos méritos, por amor de Jesus. Amém. Amém, querido Deus. Mais uma vez, estamos aqui de joelhos perante ti. Para, vamos dizer assim, para se humilhar e pedirmos e exclamarmos que o Senhor seja o tanto querer quanto efetuar em nossa vida. Necessitamos disso, Pai. Sabemos que por nós nada podemos fazer, absolutamente nada. Mas acabamos de ver que até mesmo o estudo da palavra, ou passar isso para os outros, é necessário que o Senhor faça por nós. Obviamente que nós precisamos querer, para que o Senhor mude os nossos gostos, para que o Senhor mude os nossos gostos de ouvir e assistir e começar a ler, começar a estudar as coisas, Pai, pois o tempo está acabando. Não teremos tanto tempo assim como outros tiveram há anos, nos séculos XIX, XV, XVIII, não teremos esse tempo para o estudo da palavra. Então precisamos correr contra o tempo. E nós suplicamos ao Senhor, o seu Santo Espírito, sobre cada um de nós, para que os nossos gostos sejam mudados. Pai querido, fique com cada um nessa sala, para que eles levem essa mensagem durante esse dia. Que eles pensem se estão de fato mergulhados na palavra de Deus, se estão de fato transmitindo um bom evangelismo, um bom exemplo às outras pessoas. Fique conosco, Pai, nos ajudando a compreendermos se estamos realmente no lugar santo ou se ainda permanecemos com o pé no pátio. Fique conosco, nos proteja e nos guarde durante esse dia. Seja sol ou seja chuva, que nós possamos agradecer ao Senhor por todas as dádivas que o Senhor nos proporciona. A maior dádiva delas é a da vida. É o de termos o propósito ainda de poder mudar as nossas vidas. E é esse o motivo de nós estarmos aqui todos os dias 5 da manhã, para que possamos obter essa mudança de vida, para podermos estar sempre no lugar santo.
Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor faz para cada um de nós. Fique agora com a mensagem musical da irmã Ruth. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém.